E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel e eu vou estar dando início em mais uma aula do nosso último módulo do curso de Cibersegurança. Hoje nós vamos falar sobre como reconhecer fake news e conteúdos falsos. Vamos dar início à aula. O objetivo dessa aula é explicar estratégias para identificar e evitar a disseminação de informações falsas com foco no uso responsável das redes sociais. Mas o que são fake news? Fake news são conteúdos criados com o objetivo de enganar, manipular opiniões ou gerar lucros com cliques, o famoso clickbait. Mas quais são os tipos mais comuns de fake news? Bom, dentre eles a gente pode citar as manchetes sensacionalistas, conteúdos fora de contexto, montagens de imagens ou de vídeos, sites que imitam portais jornalísticos e áudios com informações de alguém confiável. Ok, sabendo quais são os maiores tipos, os tipos mais comuns de fake news, a gente precisa entender quais são os principais impactos que elas causam na sociedade. Elas impactam diretamente nas eleições, saúde pública, por exemplo, durante o período da pandemia. Afetam também as reputações que são destruídas quando você causa uma fake news direcionada a uma pessoa específica, uma celebridade ou uma pessoa comum. Ataques a instituições e à democracia, algo muito comum, inclusive nas últimas eleições aconteceram também. E agora eu vou abordar para vocês algumas notícias onde a gente vai tentar identificar se são ou não notícias falsas, com conteúdo falso. Então faça essa dinâmica comigo. Vamos lá. Primeira notícia. Mãe de bebê reborn recorre à justiça após ter licença maternidade negada na Bahia. E aí, gente, essa febre dos bebês reborns, o que vocês acham? Será que essa notícia é verdade ou não é verdade? Acreditem ou não, essa notícia é verdade. Mãe de bebê reborn recorre à justiça após ter licença maternidade. Essa ação foi protocolada na Justiça da Bahia em 27 de maio de 2025. A mulher desistiu da ação após repercussão negativa nas redes sociais. Essa notícia, quando a gente pegou ela, foi de 5 dias atrás. Ela é verdade. Próxima notícia. Vídeo mostra cabras descendo da árvore na vertical. Gente, não tem como isso ser verdade. O que vocês acham? É verdade ou não é verdade? É verdade. Tem um vídeo que mostra as cabras descendo da árvore na vertical. Um perito analisou o conteúdo e disse que elas não foram encontrados indícios de edição, adulteração ou montagem. Um médico veterinário e especialista em caprinos afirmou que esses animais têm habilidade, principalmente as que habitam regiões montanhosas e de savana. Próxima notícia. Zé Felipe disse ter separado de Virgínia porque não queria mais divulgar Jogo do Tigrinho. Essa parece verdade. Será que é verdade? O que vocês acham? Essa é fake. O post que viralizou criou falas que não foram realmente ditas pelo cantor. Conteúdo fraudulento mostra ainda a própria Virgínia e o Neymar. Então, como eu bem disse, houve uma adulteração e essa notícia é falsa, não foi o cantor que disse isso. E vocês lembram do impacto que eu falei? E se, talvez não aconteça, mas e se acabasse com a carreira da Virgínia ou do Zé Felipe? Então, são consequências muito grandes, a gente tem que ter ciência quando encontra uma fake news ou não. Próxima notícia. Vídeo mostra Dom Odilo pedindo doações para crianças hospitalizadas. Faz sentido. O que vocês acham? Ela é fake. Vocês veem como as notícias elas tentam te enganar? É difícil você perceber, mas mais para frente nessa mesma aula a gente vai te ensinar como identificar as notícias fakes. Então vamos lá, voltando para essa notícia. O conteúdo mentiroso usa imagens reais do arcebispo metropolitano de São Paulo, mas insere áudio fabricado com inteligência artificial. Logo depois que popularizou a inteligência artificial, mais casos de fake news, de adulteração de imagem, de adulteração de voz estão aparecendo na mídia. Então vocês precisam ficar cientes.
Vamos, acho que essa é a última notícia. Avião com mauritanos peregrinos caiu no Mar Vermelho e matou 220 pessoas. E aí, ó, tem uma imagem, está realmente no mar, pessoas saindo de barco, um avião na água. O que vocês acham? Essa também é fake. Então, repito, as notícias estão aqui para te enganar, elas estão para fazer você acreditar que elas são verdades. Mas vamos lá. Publicações falsas compartilham vídeo de aeronave que foi afundada propositalmente na Turquia em 2019, virar atração turística na área de mergulho. Então vocês percebem que, de fato, um avião caiu, mas não é o que a notícia está abordando. Esse evento, na realidade, aconteceu há muito tempo no passado e ele está sendo alterado para que você acredite na falsidade. Então, vamos lá. Como que você vai identificar as fake news? Primeiro, sempre faça isso. Verifique a fonte. Sites confiáveis geralmente têm domínios conhecidos, como .com.br, .org, esse tipo de coisa. E essas páginas institucionais costumam ser bem claras nos conteúdos dela. Então, evite confiar em fontes desconhecidas ou com nomes parecidos com os sites reais, tipo G1 Notícias /Urgente. Parece, mas se você vê, não é o G1 de verdade. Segundo tópico, cuidado com os títulos exagerados, frases como urgente, você precisa ver isso, ou o governo escondeu isso da população, são comumente fakes. Muitas vezes esses conteúdos não têm relação com o título, elas são um clickbait, elas querem fazer você clicar na imagem, clicar na notícia e entrar e ser enganado. Terceira forma de identificar uma fake news: desconfie dos erros gramaticais. As fake news são feitas rapidamente, são feitas sem revisão, então erros grosseiros são muito comuns. Nessa mesma imagem que a gente traz aqui, a gente percebe um site desconhecido, que ele vem com um tom alarmista, só que ele também tem erros gramaticais, o autor não é identificado. Então, em uma mesma fake news, eles vão tentar utilizar de diversas formas para te manipular. Então, essa é a terceira forma de você identificar, mas em uma mesma notícia você vai identificar mais de um meio de enganação. Então, utilize todas as táticas. Quarta tática: procure a data e o contexto. Notícias reais, mas antigas, podem ser usadas fora de contexto. Exemplo: protestos de 2013 sendo compartilhados como se fosse de hoje. Tática 5 de como identificar uma fake news. Você deve verificar se a imagem ou o vídeo é real. Elas podem ter sido alteradas por deepfake, que é quando uma IA ela altera e ela tenta simular um rosto real, ou pode ser simplesmente uma montagem, onde uma pessoa alterou o vídeo original, a imagem original. Elas podem utilizar, você deve utilizar para verificar se esses vídeos ou se essas imagens forem alteradas com as ferramentas como, por exemplo, Google Imagens, fazendo pesquisa reversa, onde você seleciona a notícia ou seleciona a imagem que está sendo destacada e você pesquisa no Google para ver se existem outras fontes falando sobre essa mesma situação. Você pode também usar o InVid, que é uma ferramenta de análise de metadados de vídeos, e você também pode usar o Photo Forensics, que verifica se o vídeo ou se a foto foi editada ou não. Sexta forma de identificar uma fake news: você deve confirmar em outros veículos. Se essa notícia for verdadeira, ela muito provavelmente vai ser publicada por diversas fontes confiáveis. Então, você sempre deve procurar como G1, Agência Lupa, Aos Fatos, BBC. Então, sempre procure mais de uma fonte para validar a notícia. Outras ferramentas de checagem de fatos que a gente pode listar Outras ferramentas de checagem de fatos que a gente pode listar são Aos Fatos, Agência Lupa, Boatos.org e o Fato ou Fake do G1. Dentre outras ferramentas, a gente também pode checar as ferramentas digitais como Google Fact Check Explorer, aqui tem o link, SaferNet Brasil, onde oferece orientação e denúncia de fake news,
O próprio WhatsApp, com recurso para checagem com organização parceira, por exemplo, o projeto Comprova, do próprio WhatsApp. E aqui está um tópico muito importante que eu tenho que frisar na mente de vocês: a importância de não compartilhar conteúdos sem checar. Mesmo com boas intenções, compartilhar sem checar pode causar danos reais. A desinformação é um combustível para discursos de ódio, pânico social e manipulação política. Segundo a organização Unesco, o combate à desinformação é uma responsabilidade coletiva. Você tem responsabilidade com o que você compartilha. Mesmo, é uma piada, é uma coisa que, você tem que saber o que você está compartilhando. Isso é muito importante. E o que a gente pode citar agora são algumas dicas para o seu dia a dia. Antes de compartilhar, é muito legal você verificar a fonte e a data em que ocorreu cada cenário, cada notícia foi publicada. É legal também você ler além do título. Então, leia o título, leia os tópicos, leia parte da notícia. Tente entender do que se trata antes de compartilhar. Novamente, pesquise em múltiplos canais. Se ela é uma notícia verdadeira, ela vai ser publicada por várias fontes confiáveis. Se você não tiver certeza que se trata de uma notícia verdadeira, não compartilhe. Se você não tem certeza, não compartilhe. E agora, se você conseguiu identificar que se trata de realmente uma notícia falsa, uma fake news, você deve denunciar esses conteúdos nas redes sociais. Por isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo sobre o combate de notícias falsas, o pensamento crítico, responsabilidade digital e educação. Denuncie e ajude a tornar o ambiente digital uma terra com lei, já que muitos falam que essas redes são uma terra sem lei. Muito obrigado pela sua paciência e aqui a gente termina a nossa aula.